Bom dia! Hoje nós daremos continuidade àquele estudo que viemos fazendo a respeito da literatura do século XIX no Brasil. Dessa vez nós vamos tratar especificamente do romance naturalista, um tipo de romance que teve muita aceitação no Brasil, que teve muitos autores interessantes e obras bem intrigantes, como veremos nessa videoaula. Esse tipo de romance, ele pretendia trazer para a literatura aquelas questões científicas que inundavam o século XIX, especificamente o positivismo, que pretendia que as questões fossem tratadas de maneira objetivas, sem sentimentos, subjetividades. Então isso vai levar o narrador a se preocupar em ser o mais distante possível. E no caso do naturalismo, se isso já ocorria no realismo, como vimos anteriormente, no caso do naturalismo, esse narrador, ele é como um cientista que olha para seus personagens como um objeto de laboratório, fazendo experiências e tentando provar uma tese científica. Esse tipo de romance, de fato, ocorreu primeiro na França. Nós temos como um primeiro marco um romance do Émile Zola, um autor francês, que se chama Germinal. Mais tarde, Zola vai escrever um texto a respeito disso, teorizando sobre esse romance naturalista. E ele pretendia também, como processo da estrutura do romance, levar para a literatura um método do Claude Bernard que foi utilizado na medicina e que se chamava medicina experimental. Esse método significa que pela experiência com que eram jogadas as ações, os personagens, você ia destacando algumas teses sobre o ser humano e a sociedade. Então, nós estamos agora num momento diferente do realismo. O romance naturalista, ele dá prosseguimento ao realismo no sentido de querer trazer para a literatura aquilo que eles entendiam como a vida real, sem sonhos, sem fantasia, sem aquela imaginação soberba do romantismo. Era um romance com um propósito social, um propósito liberal, de crítica à sociedade. No naturalismo, esses mesmos autores procuraram trazer não só a crítica social, como nós já vimos, mas também as teorias científicas da época. Vamos lembrar um pouquinho dessas teorias? Nós já falamos sobre isso, mas é sempre importante repeti-las, porque isso vai ser a base do nosso entendimento desses romances dessa época. Vejamos então as teorias da época. Uma delas, nós já conversamos, é o darwinismo. É uma teoria científica voltada à biologia que Charles Darwin desenvolveu e que vai se chamar o evolucionismo. Essa teoria, ela é bastante refutada pela igreja da época e até a do século XX, porque ela dizia que o homem era, como todos os animais, sujeito a uma evolução. Ele ia se adaptando ao ambiente para sobrevivência. O Darwin escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. E uma coisa que se destaca nesse livro é uma visão muito antirreligiosa. Então a ciência da época, ela pretendia realmente contestar essas explicações religiosas e colocava a ciência como a explicação de tudo. Um pouquinho mais sobre o evolucionismo. A teoria do Darwin, ela fez tanta polêmica porque ela dizia que o homem era resultado de um processo evolucionista que tinha se iniciado com um outro tipo de mamífero, o macaco. Então, para a religião que explicava que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, Darwin contesta com essa teoria de que o homem é um mero animal que chegou a essa forma por uma possibilidade de evolução e adaptação. Quero lembrar para vocês dois momentos da literatura brasileira em que isso se coloca.
Vocês devem se lembrar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o momento que o Brás Cubas se encontra com Quincas Borba. E esse segundo vai comentar uma teoria que ele vem testando, pensando, né? Veja que esses personagens são personagens atentos a essas discussões da época. São personagens que se colocavam dentro de um momento em que o homem culto, o homem poderoso, o homem da elite deveria ser um homem atento à ciência. E Quincas Borba vai trazer uma questão. Se há um campo de batata e duas tribos querendo esse campo de batata, porque senão elas morreriam de fome, ser, né, o mais forte. Então, a famosa frase de Machado de Assis: ao vencedor as batatas. Isso significa que a natureza vai selecionando e vai dando prêmio, né? Só sobrevive aquele que é o mais forte. Mais tarde, com o livro Sertões, Euclides da Cunha faz também um levantamento bastante precioso dessas questões, e ele tem uma frase muito repetida, muito reiterada: ou progredimos ou morremos. Então, no Charles Darwin vem essa ideia de que a adaptação é um processo da natureza seletivo e que a espécie vai evoluir para poder sobreviver. Bom, se o Darwin nos colocava no mesmo parâmetro dos outros animais, o Taine vai ter aquela teoria que foi bastante reiterada nos romances, o determinismo. Lembrem-se que para o Taine, o homem ele já vinha determinado, ou seja, ele não tinha muitas escolhas sobre os destinos de sua vida. E ele era determinado, segundo Taine, pela raça, dependendo da raça ele teria sucesso ou não, pelo ambiente em que ele estava, aquele momento que ele vivia, e pelo meio, o meio em que ele vivia. Nós vamos ter vários exemplos disso nos romances e vamos reiterando. Eu só quero marcar para vocês novamente que o determinismo foi uma teoria que chegou ao século XX com bastante força e que chegou inclusive a justificar algumas questões políticas bastante duvidosas. Nós não poderíamos deixar de lembrar aqui, nessa pequena revisão, do positivismo. O positivismo, ele tinha como proposta a ciência positiva, que vem da experiência, uma ciência que até hoje é a que a gente entende, né? Parte de uma hipótese, faz a experiência para se chegar a um resultado. Ou seja, uma ciência muito objetiva, muito material. Não há espaço aqui para devaneios. O positivismo teve uma adesão muito forte no Brasil. Nós vamos ver que especialmente na escola de Recife, tanto na historiografia quanto em várias outras expressões intelectuais, o positivismo vai ser aquele que vai coordenar esse movimento dessa época em relação ao caminho para a ciência. O Brasil nessa época, a gente precisa entender, ele passava por essa transição política muito forte, ele se reinventava como país. Ele saía de um império, de uma monarquia, para a república, se colocando como um país tão liberal, com ideias liberais, como a Europa vinha pregando desde a Revolução Francesa. Então ele queria estar antenado a essa proposta de outros países, obviamente para se consolidar como um país moderno. Ele não queria mais trazer essa pecha de colônia, de país que vinha de uma monarquia antiga. E nada melhor que isso do que aderir às grandes ideias que povoavam a Europa naquela época. Vamos destacar as ideias liberais, que, como nós vimos pelo Schwartz, elas eram bem inadequadas aqui no Brasil pelo processo agrário escravocrata,
e que o Brasil deu um jeitinho de adaptá-las à sua maneira, né, com a figura do agregado. E também essas ideias científicas que levaria a uma identidade moderna e não arcaica, tradicional. Bom, chegamos ao Brasil. Então vamos lá. Vamos ver um cronograma rápido do que foi o naturalismo no Brasil. De 1870 a 1900, o Melchior aponta para vários estilos simultâneos acontecendo no Brasil. Não houve um momento em que um parou e o outro começou. Todos esses estilos circulavam com a mesma força, não havia um prevalecendo sobre o outro. Vamos citar o realismo, que a gente comentou com Machado de Assis, né? O naturalismo, hoje, né, que é esse realismo mais acentuado, mais científico, o parnasianismo, ali dentro da poesia, que era um movimento bastante voltado para a forma, o impressionismo, essa expressão estética que veio muito da influência dos quadros impressionistas e que é o único que traz ainda uma certa subjetividade. Enfim, o simbolismo, né? O simbolismo, esse movimento forte que no Brasil teve expressões maravilhosas. Dentro do naturalismo propriamente dito, é marcado como o primeiro romance, O Mulato, do Aloysio de Azevedo. No entanto, houve uma outra expressão em 1877 chamada O Coronel Sangrado, de um autor chamado Luiz Douzani. Na verdade, um pseudônimo do inglês de Souza, que mais tarde seria autor de romances naturalistas. No entanto, o Coronel Sangrado ainda não há um estilo totalmente voltado para o naturalismo. Apesar dele colocar em cena algumas questões do determinismo, até do evolucionismo, é um romance modulado dentro daquele modelo romântico ainda, do enredo romântico. Portanto, não há consenso de que em 77 seria a nossa primeira expressão naturalista. Veja bem, se em 71 Zola escreveu, como eu disse, o primeiro romance naturalista que se tem notícia, que é Germinal, então em 77, só 7 anos depois, já havia aqui uma vontade dos romancistas de se escrever romance naturalista. Bom, de fato, a crítica tem como consenso que o primeiro romance naturalista brasileiro é O Mulato, do Aloysio de Azevedo. Veja o tema, né? O Mulato. Trata-se de um personagem que era filho de uma negra e de um branco proprietário, rico, de terras, e ele vai estudar na Europa, volta culto, bonito, inteligente, né? Veja que trata-se aqui de uma questão que estava muito em voga na época, que é a abolição da escravidão, né? Então, percebe-se que o Aloysio Azevedo estava enfronhado nessa campanha abolicionista. A mulher por quem esse mulato se apaixona é uma mulher muito romântica, daquele estilo da heroína romântica. Só que o grande diferencial é que aqui ela se torna muito sexual. E aqui a gente vai vendo essas diferenças, né? A mulher naturalista, ela é extremamente sexualizada. A personagem feminina, ela é sempre dada como uma mulher no cio, uma mulher com desejos carnais muito fortes. E é o que ocorre com essa personagem, né? Daí você vai percebendo que cada vez mais os romances vão jogando para a mulher uma carga erótica que a diferencia muito do personagem romântico, porque a mulher romântica era um anjo, era toda pureza, alma, né? Então aqui não, aqui realmente ela é vista como uma fêmea no cio. Mais tarde, em 1884, veja que só 3 anos depois, Aloysio de Azevedo vai escrever um texto chamado Casa de Pensão, que ele é muito próximo do Cortiço. Por quê?
porque ali trata-se de vários personagens, ou seja, é o coletivo que está sendo observado, julgado, experimentado nesse romance. Mas um romance que realmente fez muito barulho foi um livro de Júlio Ribeiro chamado A Carne. Esse romance foi um escândalo, porque ele tinha trechos de sexo explícito mesmo. Além disso, ele trazia como personagem feminina uma mulher muito independente, vontades próprias. Durante todo o romance você percebe em A Carne citações dessas teorias de Darwin, de Claude Bernard, todas essas teorias que ocorriam na época, na boca de uma mulher, né? Isso. Ele traz temas como o adultério, essa mulher livre, o sexo livre, enfim, o divórcio, já naquela época. Foi um escândalo, e houve bastante protesto. Aliás, todos os romances naturalistas da época, eles foram muito lidos, justamente por causa do escândalo. Todos foram conferir as cenas escandalosas que tanto assustava, mas tanto atraía também, né? Mas o maior, aquele que é considerado a grande obra-prima do nosso naturalismo, é o romance O Cortiço, né? O Cortiço é um romance que seria considerado o ponto alto do naturalismo brasileiro. Vamos ter uma videoaula somente sobre ele. Tem alguns outros livros que eu queria citar aqui e comentar com vocês. O Adolfo Caminha, por exemplo, ele foi autor de vários livros interessantes na época. A Normalista é um livro bastante chocante, porque é praticamente um tratado de pedofilia, né, de abuso da mulher. O Bom Crioulo, que é um texto publicado em 1895, que vai tratar do homossexualismo, já naquela época tratando do homossexualismo. E também tem alguns outros romances de caráter mais regionalista. Não aquele regionalismo romântico, idealizador da pátria, fazendo altos elogios à natureza brasileira, considerado um paraíso, mas um regionalismo que vai traçar os problemas íntimos, cruciantes da realidade regional brasileira. Nós iremos conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses romances, mas antes eu gostaria de dar algumas características mais amplas deles. Especialmente o Coutinho e o Melchior tratam de algumas questões que eu considero importantes. O Melchior, por exemplo, vai falar que o naturalismo, o traço essencial do naturalismo é um certo antirromantismo, ou seja, é um romance às avessas do romance romântico, né? Para o Melchior, são estilos de oposição cultural, são visões opostas que se colocam ali. De fato, isso é reiterado ali no Coutinho. O Coutinho, ele vai dizer o seguinte, ali a literatura no Brasil, no capítulo sobre o naturalismo, né? Citando o Coutinho. O naturalismo contribuiu poderosamente para destruir o convencionalismo do elemento humano do romance brasileiro. Aquilo que era convencional, então ele vem afrontando isso, né? Essa herança romântica, como que se desbarata, ou pelo menos se enfraquece após o advento do romance naturalista, né? E não há mais então aquela idealização, aqueles personagens tão bem intencionados, perfeitos. O romance naturalista geralmente ele é bastante difícil de ser encarado pela total negatividade, né? Não só do personagem, mas da sociedade. O Melchior, especialmente, vai trazer um dado interessante, né? Ele vai falar que exigia nessa época a classe média
um certo intelectualismo. Veja que a classe média estava cada vez mais se consolidando no poder, né, derrubando a aristocracia, quando derruba a monarquia. Mas para que ela realmente se mantivesse no poder, ela precisa provar que ela era intelectualmente provida, né? Então ela tentava dar esse ar intelectual, científico. Então, para o Melchior, a classe média da época vai ser aquela que vai aparecer ali, né? Que vai se destacar ali. Se a gente for pensar, os grandes autores dessa época, realmente eles vinham de uma classe média, de uma classe baixa. Pensa no Machado de Assis, o próprio Luiz de Azevedo, que era uma pessoa que tinha muitos problemas financeiros. A Luiz de Azevedo escrevia romances sem parar para pagar as contas, né? Enfim, a classe média, ela se utilizava da literatura ou das atividades intelectuais como uma ascensão social. Então, um autor que vinha de uma classe baixa, ele conseguia ascender socialmente, pelo menos um pouco, a partir dessas atividades. A gente não pode esquecer um detalhe também, né? O Melchior aponta para essa, digamos assim, esse aburguesamento do autor literário da época, do intelectual da época, mas também a gente tem que se lembrar que é nessa época que a literatura deixa de estar sob a proteção do Estado, ou da monarquia, ou dos aristocratas, ou de instituições que eram sustentadas pelo Estado, e passa a se tornar uma atividade profissional. Então, é o momento da profissionalização do escritor. O escritor passa a ganhar dinheiro para escrever sua coluna no jornal. E o jornal vai ser o grande meio de divulgação da literatura, né? Lembrem-se que nessa época os romances eram publicados especialmente em folhetins. São os romances de folhetins, né? A gente chama assim. Que era o caderno especial do jornal. O jornalismo nessa época tinha um grande impacto na sociedade. Era preciso ler, se atualizar, e só havia o jornal para isso, né? Então, se pensarmos, quase todos os grandes autores da época foram colaboradores de jornal, né? O único que ganhava um dinheiro a mais sobre isso era Machado de Assis, que era bem consagrado e ganhava bem dos jornais da época. Os outros tinham que escrever muito, muito mesmo, para poder sobreviver. Também é dessa fase a criação da ABL, Academia Brasileira de Letras. Então vejam que a literatura estava se refazendo nesse momento como uma atividade profissional. Há, nesse caso, a profissionalização do escritor. Isso significa que o escritor tinha que agradar seu leitor, ou pelo menos tinha que impactá-lo o suficiente, como o Júlio Ribeiro fez, escandalizá-lo o suficiente para que esse leitor quisesse lê-lo, né? Mesmo que escondido. Bom, vamos discutir diretamente essas questões nos romances, pelo menos algumas partes, para que vocês tenham uma noção mais empírica, né, do que foi o naturalismo na literatura brasileira. Eu começo com esse escândalo, A Carne, né? Esse romance de Júlio Ribeiro, que chegou a ser um best-seller na época, justamente, como eu disse, por essas questões escandalosas. Bom, A Carne trata de uma personagem feminina, Lenita, que ela já tem um diferencial desde o início da vida dela. Como a mãe morre no parto, ela é criada pelo pai, somente pelo pai. Então, aquelas características muito femininas, o emocionalismo, o privilégio da emoção, a razão, ela não vai ter. Ela é uma mulher intelectual, ela é uma mulher curiosa, uma mulher que lê, uma mulher inteligente, que sabe ter uma boa discussão com um homem. Então, ela se destaca nesse sentido. Quando o pai morre, ela tem 22 anos, e aí ela decide se mudar para a fazenda de um amigo do pai, em Minas Gerais. Chegando lá, ela se encontra com o filho
desse coronel, né, que era amigo do pai dela, com quem ela estava morando naquela época, que é um rapaz bastante viajado, morou na França há muito tempo, muito intelectual, ou seja, no nível dela, né, no nível intelectual dela. Seria maravilhoso, né? Era um casal que estava atraído um pelo outro, que se gostava, mas havia um pequeno problema. Esse rapaz, entre as farras que fez na França, ele se casou com uma francesa. Um casamento assim, intempestuoso, um casamento muito mal feito, né? Que durou pouquíssimo. Logo eles se enjoaram e se separaram. Veja só, aqui já tem uma questão muito séria, que é o divórcio. Né? Eles não havia naquele momento lei que promulgasse um divórcio, mas eles viviam separados. Então ele era um homem separado, portanto ele era um homem proibido a uma moça de família. E isso vai impedir que eles concretizem o amor deles por muito tempo. Mas o romance vai adensando as cenas de atração, esse chamado da carne que era cada vez maior entre eles, entre o casal, né? Então eu queria ler uma cena aqui para vocês em que ela entra no quarto dele, ou seja, é ela, a mulher, quem vai consumar, né? Levar a consumação final daquele romance. Veja só, é a página 122, vocês têm o trecho aí. Uma lufada de ar quente, saturada de aroma de charuto havano, veio afagar-lhe o rosto, os seios, o busto quase desnudo no decote grande da camisa. Ela está a camisas, ou seja, está de camisola, né? Lenita perdeu completamente a cabeça. Entrou. Em bicos de pés, sem fazer rumor, escorregando, deslizando como um fantasma, abeirou-se da cama de Barbosa. Barbosa é o rapaz, né? Manuel Barbosa. Curvou-se, apoiou a mão no respaldo da cabeceira, aproximou a sua cabeça do peito do homem adormecido, escutou-lhe a ação igual, auriu-lhe o cheiro másculo do corpo, sentiu a tepidez da pele. Quedou-se por muito tempo nesse ambiente entorpecedor. De súbito, o braço com que se encostava falseou. Ela caiu pesadamente sobre o leito. Então, a princípio, ela estava lá só mirando e tocando, né? Mas aí ela cai na cama, né? Barbosa deu uma estremeção, acordou sobressaltado, sentou-se, estendeu as mãos, encontrou-a, aziu-a, perguntou assustado: Quem é? Quem é? A cútis morna, cetinosa da moça, a macieza da cambraia que a envolvia em parte, o perfume de pó da Espanha que de seu corpo exalava, não lhe permitiam dúvidas. Mas ele recusava a evidência dos sentidos, não podia crer. Já fazia algum tempo, muito tempo, que os dois estavam querendo, né, o ato sexual. Achava absurda, monstruosa, impossível a presença de Lenita em seu quarto. Aquela hora, naquela quase nudez, e contudo era real, ela ali estava. Sentia-lhe a carne quente, dura, palpava-lhe a pele íspida pelo desejo, escutava-lhe o estuar do sangue, o pulsar do coração. Veja que tudo é muito corporal, é uma descrição muito dos sentidos, né? O naturalista vai buscar isso no corpo, não tem mais aquela descrição da alma, é o corpo quem fala no naturalismo. Um tropel de ideias desordenadas agitou-se-lhe, confundiu-se-lhe no cérebro excitado. O raciocínio se venceu o desejo, triunfou a sugestão da carne. Então o romance se chama Carne mesmo, né? E é lógico que tudo isso é visto de maneira muito negativa, não moral, né? Havia uma suspensão dos julgamentos morais, mas o destino dos personagens que se entregavam a esses desejos, como animais que não podem mesmo se limitar, né? Geralmente é muito ruim. No caso de Lenita,
ela acaba descobrindo umas cartas que ele havia escrito e não havia jogado fora, né? Escrito para outras mulheres, e ela toma isso como uma ofensa e vai embora dali grávida. Só que ela encontra outro homem que se casa com ela é feliz, né, com filho, com outro homem, mas ele não suporta essa traição, digamos assim. E aí ele acaba se matando. Então veja que ela é uma mulher bastante diferente, né? É ela que causa a traição, é ela que toma suas decisões, e inclusive a decisão de se entregar sexualmente ao homem que naquele momento ela estava apaixonada, né? Bom, eu deixei para vocês o resto dessa cena de sedução para que vocês lessem, tá? Um outro livro, mas agora publicado em 1895, ou seja, quase uma década depois, mas que também foi um escândalo terrível, foi Bom Crioulo. Bom Crioulo é de Adolfo Caminha. Adolfo Caminha é um autor que por si só era um escândalo, né? Ele era um marinheiro, bastante enfronhado nas questões políticas da época, ele era abolicionista, republicano, né? Pensem que a Marinha na época era a grande força de armas do Brasil. O marinheiro na época ele passava por uma escola, a escola naval, que era muito forte, era a melhor escola do Brasil, né? De lá saíram professores importantíssimos. Tinha uma formação de engenharia, tinha uma formação intelectual muito forte. Ele acaba se envolvendo num escândalo na Marinha e aí ele tem que sair da Marinha. O escândalo é que ele se apaixona pela mulher de um colega, né, de um outro marinheiro, e naquela época, veja só, final do século XIX, ela se separa e eles vão viver juntos e realmente vivem até o final da vida juntos como casados, mas não eram, né? Ele acaba morrendo de tuberculose. Bom, ele se afasta da Marinha e vira funcionário público. E é aí que ele começa a escrever seus romances, todos romances naturalistas, todos romances muito corajosos. Tão corajosos que o Bom Crioulo, ele vai tratar de uma ligação homossexual, né? Então, veja só, uma característica do naturalismo, como eu disse, era colocar o objeto, ou seja, seu assunto, seu personagem, sob uma lente, analisando esse objeto. No caso do Bom Crioulo, o homossexualismo é tratado como uma doença, como algo patológico, né? Então, o personagem homossexual era um marinheiro, o que é uma crítica bastante afrontosa à marinha da época, né? Que era praticamente sagrada. Então, um marinheiro homossexual e que se envolve com um rapaz que morava numa pensão, um rapaz mais novo e, enfim, acaba havendo o assassinato no final porque esse rapaz se envolve com uma mulher, né? Então, o Bom Crioulo, esse personagem, né? Ele é um personagem muito forte fisicamente, é um personagem até bom, de bom caráter, é um personagem muito resistente a uma cena de tortura em que ele é pego com outro rapaz no navio e ele é torturado, castigado, né, por isso, e aí é terrível essa cena. Bom, nessa cena de tortura, ele sofre dores incalculáveis, né, que um humano normal não resistiria, mas ele consegue, ou seja, ele é alguém muito forte, né, que ao mesmo tempo que é bom, tranquilo, acaba tendo uma reação muito violenta. Bom, para a gente olhar um pouquinho mais de perto o Bom Crioulo, eu escolhi o capítulo 5, que tem uma cena bastante explícita também, mas que dá para você perceber o caráter do Aleixo, o mocinho, o rapaz com quem ele se relacionava, e o do Bom Crioulo, tá? Vamos começar aqui o grumete, que é o quarto parágrafo do capítulo 5.
O grumete, por sua vez, trazia a alma na perpétua alegria dos que não têm cuidados. Em terra ou a bordo, não tinha do que se queixar, andava sempre limpo, ninguém o via deitado no convés ou emporcalhando-se de alcatrão à proa. Felizmente, o imediato escolhera-o para o serviço de cabo-marinheiro, em atenção à sua conduta, reconhecendo nele um rapazinho de bons costumes, amigo do asseio, obediente e trabalhador, de modo que raro via-se Aleixo entre a marinhagem. Seu lugar predileto era o passadiço ou a ré cozendo bandeiras, tesourando flâmulas, aprendendo certos mistérios do ofício. Às vezes tinha palestras com o oficial de quarto, narrando histórias de Santa Catarina, casos da província, do tempo em que ele era um simples filho de pescador, um pobre menino de beira-mar. Os outros marinheiros olhavam-no com inveja, tocando-se os cotovelos maliciosamente. Havia um guarda-marinho, moço bem educado e muito democrata, que uma vez por outra dava-lhe dinheiro, níqueis para cigarro. Ele ia logo mostrar a bom crioulo as moedinhas de tostão que seu, aí entre aspas, né, indicando a voz de Aleixo, né, grumete, seu guarda-marinha lhe dera. Todos a bordo faziam festa. O próprio guardião Agostinho, seco e ríspido, tratava-o bem, com branduras na voz. Uma vida regalada. Então, Aleixo, esse objeto de desejo do bom crioulo, é um rapaz que está se dando muito bem. E durante o romance a gente vai perceber que ele sempre leva melhor, que ele nunca é tratado da maneira justa, vamos dizer assim, né? O bom crioulo quem vai receber os piores castigos. Em terra, no quarto de misericórdia, nem se falava. Ouro sobre azul. Ficavam em ceroulas, ele e o negro, espojavam-se à vontade na velha cama de lona, muito fresca pelo calor. A garrafa de aguardente ali perto, sozinhos, numa independência absoluta, rindo e conversando à larga, sem que ninguém os fosse perturbar. Volta na chave por via das dúvidas. Eles já eram amantes, né? Eu quero que vocês percebam que aqui foi descrito Aleixo. Aleixo é um mocinho novo, branco, né? E então aqui também tem esse preconceito de raça, né? Que o determinismo só vai acentuar. Lembrem-se que no determinismo do Taine, o homem era fruto da raça, do meio e do momento, né? Então, dependendo da raça, era vista a pessoa como mais negativa, né? Com categorias mais negativas, como é o caso do bom crioulo. Os dois eram amantes, no entanto, vocês vão ver que Aleixo tinha uma vida muito mais privilegiada. Uma coisa desgostava o grumete. O grumete é o Aleixo, né? Os caprichos libertinos do outro. Porque bom crioulo não se contentava em possuí-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Queria muito mais, obrigava-o a excessos, fazia dele um escravo, uma mulher à toa, propondo quanta extravagância lhe vinha à imaginação. Logo na primeira noite, exigiu que ele ficasse nu, mas nuzinho e pelo, queria ver o corpo. Aleixo moou. Aquilo não era coisa que se pedisse a um homem, tudo menos aquilo. Tudo menos vê-lo nu, né? Mas o negro insistiu. Ninguém o levava a capricho. Ou bem que somos, ou bem que não somos. Que asneira, fez o grumete. Pôr-se agora em nu em pelo, defronte do bom crioulo, está bem visto que tinha vergonha. Vergonha de quê? Tomou o outro. Não és homem como eu? De onde veio essa vergonha? De certo. Ora, deixa-te de luxo, menino. Vamos, tira a roupa. Havia luz no quarto, uma luz mortiça, no topo de uma vela de sebo. Nem se vê nada, fez Aleixo choramingando sem lágrimas. Sempre há de se ver alguma coisa. E o pequeno, submisso e covarde, foi desabotoando a camisa de flanela, depois as calças em pé, colocando a roupa
somente um striptease, né? Estava satisfeita à vontade de bom crioulo. Aleixo surgia-lhe agora em plena e exuberante nudez, muito alvo, as formas roliças de calabijo, ressaltando no meio a sombra voluptuosa do aposento, na penumbra acariciadora daquele ignorado e impudico santuário de paixões inconfessáveis. Belo modelo de Efebo que a Grécia de Vênus talvez imortalizasse em estrofes de ouro límpido e estátuas de uma escultura sensual e pungente. Sodoma ressurgia-lhe agora uma triste e desolada baiuca da Rua da Misericórdia, onde àquela hora tudo permanecia numa doce quietação de ermo longínquo. Veja logo, murmurou o pequeno, firmando-se nos pés. Bom crioulo ficou estático. A brancura láctea e maciça daquela carne tenra punha-lhe frêmitos no corpo, abalando-o nervosamente de um modo estranho, excitando-o como uma bebida forte, atraindo-o, alvoroçando-lhe o coração. Nunca vira formas de homem tão bem torneadas, braços assim, quadris rijos e carnudos como aqueles. Faltavam-lhe os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher. Delícia de ombros, que desespero. Veja que é aqui que o foco da narrativa foi transferido para o pensamento do bom crioulo, que ali estava sob o impacto da nudez do Aleixo, né? Vocês veem que é muito sensorial também, né? O desejo é descrito ali pela carne mesmo. Basta, suplicou Aleixo. Não, pulei uma parte. Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a fêmea. Veja só aqui o dar. Desejos de touro, ou seja, o homem sendo comparado a um animal, né? Isso vai aparecer muito em todos os romances naturalistas. Todo ele vibrava, demorando-se na idolatria pagã daquela nudez sensual, como um fetiche diante de um símbolo de ouro ou como um artista diante de uma obra-prima. Ignorante e grosseiro, sentia-se, contudo, abalado até os nervos mais recônditos, até as profundezas de seu duplo ser moral e físico, dominado por um quase respeito cego pelo grumete, que atingia proporções de ente sobrenatural a seus olhos de marinheiro rude. Totalmente dominado pelo corpo do outro, pelo desejo do corpo do outro, né? Basta, suplicou Aleixo. Não, um bocadinho mais. E aí vocês veem, acho que dá bem para entender como a questão sexual, a questão do corpo era bem fundamentada nesses. Realmente o homem, né, é visto sem aqueles enfeites românticos, mas bem dentro do funcionamento corporal, né? Bem a uma luz da ciência mesmo. Um outro romance que eu acho interessante a gente discutir é O Missionário, do autor Inglês de Souza. Ao contrário do Júlio Ribeiro, ao contrário do Adolfo Caminha, Inglês de Souza foi um homem muito respeitado em sua época. Ele era ligado ao mundo jurídico e ele chegou inclusive a ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O Missionário já faz parte de um outro tipo de romance naturalista, o romance que se destacava pelo olhar mais regionalista. No caso, o Missionário se localiza na região amazônica. Trata-se de um personagem que era padre. Então aqui nós temos uma outra questão bastante importante no realismo-naturalismo, que é a crítica à igreja, né? O personagem, ele de fato não tinha nenhuma vocação para religião, para ser padre. Ele era um menino pobre e que viu no seminário a oportunidade de estudar e de ter uma vida um pouquinho mais confortável.
Por isso ele foi ser padre e aí acabou entrando na floresta e foi dado como morto, porque era um lugar que os índios matavam. Mas de fato ele foi acolhido por um fazendeiro local e enquanto todos o consideravam herói por ter sido morto pelos índios, ele estava muito bem nessa fazenda e ele acaba se afeiçoando a uma moça com quem ele vai viver maritalmente. Quando ele volta para a cidade dele, se revela que ele não tinha sido morto nada, ele já tido como um herói, né, aquele que superou, né, todas essas dificuldades, a moça vai junto, né, e é um problema, porque como faz, né, um padre com uma mulher, mas ela acaba aceitando viver de aparências como se fosse uma empregada dele, sendo de fato mulher dele. Tá? O trecho que eu trouxe, eu queria que vocês percebessem uma questão bem interessante. Como ele descreve a moça. Vocês vão perceber que ele tem uma certa né, uma descrição que beira o preconceito mesmo, né? Então isso também era bastante claro na época. Vamos começar aqui no parágrafo que fala: e daí em diante, tá? E daí em diante, nos dias seguintes, sempre aquele vulto de mulher, indo e vindo pelo quarto, cuidadosa, falando meigamente e com uma solicitude incômoda. Então a figura de João Pimenta, calado e estúpido, limitando-se a 2 saudações por dia, a do Felisberto, falando sem parar, curioso, impertinente, fatigante com seu latim de brenhas e as suas receitas da mãe Benta de Maués para todas as moléstias, a da Clarinha. Clarinha é a personagem feminina, né? Mameluca, a irmã do Felisberto, com a sua saia de chita verde sobre a camisa, sem anáguas, o seu cabelão rendado, que num descaro impudente deixava ver a pele acetinada e clara. Trotavam-lhe na cabeça, num vai-vem contínuo de entradas e saídas, entremeadas de palavras ocas de uma sensibilidade extrema, de cuidados excessivos que lhe deixavam, sobretudo as palavras e os cuidados da rapariga, uma impressão penosa. Então, a descrição não é muito boa, né? Uma mulher descuidada, uma mulher sem sofisticação, né? Rude, uma mulher rude, tosca. Aquela mameluca incomodava-o, irritava-lhe os nervos doentes com seu pisar firme de moça do campo, a voz doce e arrastada, os olhos lânguidos de crioula derretida. Não lhe parecia formosa, tanto quanto podia julgar olhando-a por baixo das pálpebras, porque jamais fitara de frente a uma mulher qualquer, ou pelo menos a sua beleza, se beleza tinha, não o atraía. Achava-a petulante demais, provocadora, quase impudente, com seu arzinho ingênuo, visivelmente enganador, como devem ter todas as mulheres que o demônio excita a tentar os servos de Deus. Então, essa mulher demoníaca, né? Nós já vimos antes, né? A própria Capitu, ela é tida assim, né? Então, por quê? Porque ela tenta os homens, né? Ela traz a tentação aos homens. Não sabia por quê, mas antipatizara com ela, recebia-a agressiva e brutal, como se receasse um ataque à sua, aliás, invencível castidade. Entretanto, francamente, sem vaidade nem falsas modéstias, nada tinha a recear da neta de João Pimenta, da matutinha de saia da chita e cabeção rendado. Quem no Pará entrevira as mulheres do mundo luxuosas e apetecidas, sem quebrar o voto sagrado que fizera? Veja que as outras, né, de outra classe social, brancas, eram luxuosas e apetecidas e ele resistiu a elas, né? Quem na vila de Silves se vira alvo das atenções de muitas senhoras brancas de posição, formosas e dedicadas, sem ceder à tentação de lhe sorrir ao menos, não podia duvidar de si, quando se tratava de uma simples mameluca, perdida nas brenhas do Guaranatuba.
Bom, está bem registrado aí como as raças eram definidas, né? A branca era superior, né? E as outras, né, elas eram para servir mesmo. No entanto, é Clarinha quem vai seduzi-lo, né? E por quê? Porque ele estava no momento errado, né? Ele estava frágil naquele momento e vai abalar a sua força, a sua castidade, o que vai levá-lo a ser um padre. Um dos trechos também que eu queria citar para vocês, que traz um padre amaziado, ou seja, essa questão do padre que de alguma forma é hipócrita, ser constante no realismo e no naturalismo, né? Porque eles também se dedicavam a criticar a instituição da igreja, né? Que eles consideravam bastante equivocada, bastante hipócrita, pregavam uma moral, mas de fato não a faziam. Em outras palavras, a igreja ela era mais um instrumento de poder do que realmente de religiosidade. E esse texto que eu queria ler rapidamente aqui com vocês é de um romance muito interessante, é considerado um ponto alto também do realismo naturalismo, que é Dona Guidinha do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva. Dificilmente você ouve falar desse romance, mas ele está bem registrado na historiografia literária brasileira. Por que dificilmente? Porque é um romance que estava perdido, que esteve perdido até os anos 50 do século XX. O autor ele já havia publicado um livro anterior, que nem chega aos pés desse, mas que já mostrava que ele tinha um talento incomum. Se ele não tivesse morrido tão cedo, com certeza ele teria sido um dos maiores autores do realismo naturalismo no Brasil. Realmente ele tinha um talento muito grande. Dona Guidinha do Poço é um romance que se baseou num fato real. De fato, houve naquela região uma senhora de fazenda, uma mulher muito rica, herdeira de um patrimônio incalculável, custou a se casar, porque também era muito independente, né? Não queria nenhum marido. Mas quando se casou, teve um grande problema. Ela acabou se apaixonando pelo sobrinho do marido. E essa senhora, ela contrata alguém para matar o marido e acaba sendo presa. Então, naquela época, século XIX, uma senhora rica, né, grande proprietária, é presa e julgada publicamente, né? O final dela é bem triste. Quando ela cumpre a pena dela, ela volta para a cidade como mendiga, mas ela era odiada, né? E acaba morrendo na mendicância. E é exatamente esse enredo, essa história real que Dona Guidinha do Poço vai tratar. Muda os nomes, né? Mas é essa a história, né? De uma mulher, digamos assim, bem real, bem diferente das personagens do romance, né? Ela não tem características boas, né? Ela é bastante egoísta e cruel mesmo. Bom, tem um momento que o marido dela começa a desconfiar que ela está querendo matá-lo. Não tinha sido de fato um casamento por amor, né? Por sentimento. Tinha sido um arranjo. O marido era mais pobre, então fez um bom casamento casando com ela e havia uma pressão para que ela se casasse. Por isso ela casou, mas ela não tinha nenhum interesse em se casar com ele. E aí ele começa a desconfiar, né? Ele já sabe do adultério, começa a desconfiar que ela quer matá-lo e vai denunciá-la na justiça. Isso foi uma das causas com que ela foi presa mais tarde. E aí ele vai falar com o padre. O padre tenta fazê-lo voltar ao matrimônio, né? Tentar novamente o matrimônio. Mas ele não quer nem saber daquela mulher que ele já tem nojo dela, né? Ele não quer saber dela. E aí a parte que eu queria ler para vocês é justamente quando ele sai, né, da conversa com o padre. Vocês vão ver que o padre é bastante ambíguo também. Bom, vamos lendo aqui. Pobre major, ia dizendo o padre João, o teu leito nupcial nunca passou de uma obscenidade. Lá, minha Maria, essa eu não posso tê-la na minha casa.
é burra de padre, é amásia, é concubina, e os meus filhos são ilegítimos. O teu leito nupcial nunca passou de uma obscenidade, meu major. De fato, o padre estava convencido de que a Guida, né, a Margarida, que é a esposa, né, a esposa do major, né, assassina, sempre repugnara ao Kim, e de que ela o recebia com apetite carnal faminto, sim. Veja como é animalesco, né? Mas não com gosto consciente do gastrônomo. Não equivalia isto a uma prostituição? Que de honesto podia haver realmente nesse leito matrimonial não purificado pela inclinação recíproca? Era prostituta e daí para o adultério um tris. Como ele está falando, né? Do leito matrimonial. Havia ali também uma certa sujeira, né? Profanação, porque não havia amor, né? Aquilo sim era obsceno. Lá ele com a sua Maria, o padre com a sua Maria, né? Não trocava o seu pecado, que Deus bem via, pela honestidade de certos casamentos. Bem fazia os que tinham em casa a amásia, e depois o prazer da existência consistia na vida de relação. E para isso era de ver-se o esforço constante que fazia o homem, selvagem, bárbaro, oculto, por divertir-se, por mostrar-se, por ter glória, enfim, que resulta da vida em sociedade, né? Então vejam que aqui fica bem claro que até o padre, né, ele entende que o casamento é uma farsa social, mas que de fato não é um lugar de bons sentimentos, boa moral. E ele acaba dizendo que a relação que ele tinha com a sua Amásia, né, ele, padre, era mais santa do que um casamento, né, porque tinha mais sentimentos. Então aqui dá para entender muito bem como o romance naturalista joga de maneira bastante evidente, bastante gritante, as questões da hipocrisia da sociedade, né? As questões que intransigentes de uma moral que não se cumpria de fato e que na realidade eram instrumentos de poder, né? Esses romances, eles são significativos para a nossa literatura e foi deles depois que surgiu toda uma nova concepção de realidade brasileira que a literatura vai mostrar no século XX de uma maneira menos dramática, mas mais documental, né? Eu estou falando do romance da década de 30 do século XX, que vai retomar essas questões, aqui não tão presa às teorias que o naturalismo pretendia colocar em ação ali no romance naturalista do final do século XIX. Mas de fato são romances que trouxeram à nossa literatura uma maturidade e também um escritor mais profissional, um escritor mais comprometido com a sua sociedade, com seus leitores. Ficam aí as dicas dos romances para que vocês analisem e pensem a respeito. Uma boa tarde para todos vocês.